Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. E eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. Hoje a gente está aqui com o professor Juscelio Dantas, mas ele vai se apresentar melhor. Tudo bem, professor Juscelio? Eu sou Juscelio Dantas, sou cigano da etnia Calon, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, sou mestre em Ciências Agrárias e doutor em Ciências Biológicas, com concentração em Zoologia, pela Universidade Estadual Paulista. A Tarde fez uma reportagem descrevendo um rito que era destinado às viúvas ciganas. Esse rito ainda está presente nas comunidades ciganas da Bahia? Aqui na Bahia, eu não conheço nenhum rito de passagem das mulheres ciganas, viúvas, para a condição de poder contrair novos matrimônios. Existe sim uma certa resguardo guardado pelas ciganas viúvas, que outrora era bem mais rígido, bem mais rigoroso. As ciganas, há algumas décadas atrás, quando ficavam viúvas, cortavam o cabelo, vestiam preto e ficavam assim para o resto da vida. Não se casavam mais, iam cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, enfim, cuidar dos sobrinhos, dos mais jovens, e não se casavam mais. Abdicavam mesmo da vida a dois, para viver uma vida simples, uma vida mais reservada. Hoje em dia essa situação já é bem diferente. Nós temos as ciganas hoje em dia, quando elas ficam viúvas, não cortam mais o cabelo e nem tampouco vestem aquelas roupas escuras que eram comum nas décadas anteriores. Mas é possível que algum grupo cigano tenha sim esse tipo de rito, porque a gente não conhece todas as etnias do povo cigano. Por que não conhece? Porque tem muitos ciganos que são de outros estados ou de outros países que estão aqui de passagem, e de repente esses podem ter alguns traços culturais que diferenciam muito da comunidade cigana aqui da Bahia. Mas eu desconheço aqui entre os baianos esse rito. E professor, quais são os principais grupos de ciganos que a gente tem no estado hoje? Bem, aqui no Brasil, os historiadores, os ciganólogos e também os ciganos, de um modo geral, costumam dividir o povo cigano em grupos. E são três grandes grupos que são distintos aqui dentro do Brasil. Um deles é o grupo Rom, que esse grupo é um grupo demograficamente majoritário, eles ocupam várias partes do mundo, estão presentes em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil ele não é majoritário. Aqui no Brasil o grupo majoritário é o grupo Calon, é o grupo ao qual pertenço. Esse grupo nós temos ele com a presença maciça aqui no Nordeste brasileiro, e eu posso afirmar que em torno aí de 95% dos ciganos nordestinos e baianos são da etnia Calon. Nós falamos uma língua própria, a Xibe, enquanto que os Rom falam outra língua própria, que é o Romani. E nós temos também o terceiro grupo, que é o grupo Sint, é um grupo menor, e eles falam o Sintô. Existem também outros segmentos dentro dos povos ciganos, espalhados aí pelo mundo, que reivindicam também uma etnia para o grupo ao qual pertencem. Então esses grupos podem ser grupos pequenos, grupos um pouco maiores, mas não tão expressivos. Mas o fato é que existe sim essa reivindicação de outros grupos como etnia dentro do povo cigano. Professor, ainda há muitos casos de racismo contra os povos ciganos? Bem, nós ficaríamos aqui talvez um bom tempo falando sobre as discriminações sofridas pelos ciganos ainda hoje, no século XXI.
Quando os ciganos começaram o processo migratório de lá da Índia, por volta do ano 1000, já foi por perseguição das castas indígenas, de indianos que expulsaram os ciganos de lá. E os ciganos vieram para a Europa e na Europa não foi diferente. Houve também uma perseguição muito grande e os países com as suas políticas expansionistas aí através das colônias, eles começaram a mandar os ciganos para essas colônias. Foi o caso de Portugal, que mandou para cá em degredo muitos ciganos. E além dessas expulsões constantes desses locais, nós somos alvos também a todo momento de políticas anti-ciganas, de ações anti-ciganas. Aqui e ali a gente encontra isso. Recentemente em Alagoinhas tivemos um episódio muito triste, onde uma família de ciganos que foi jantar em uma churrascaria lá em Alagoinhas, foi proibida de entrar pelo gerente do estabelecimento. Eu não vou citar o nome do estabelecimento aqui, mas eles proibiram os ciganos de entrar simplesmente porque eram ciganos. E foi dessa forma que eles decidiram não permitir a entrada dos ciganos. Os ciganos moveram um processo, eu não sei como é que está essa situação. Uma outra perseguição muito grande que os ciganos enfrentam são da polícia militar, são dos policiais de um modo geral. Eu não quero aqui generalizar que são todos os membros da corporação policial, mas de um modo geral a forma de intervir junto à comunidade cigana, aos povos ciganos, são diferentes. Tivemos alguns episódios onde a ação policial foi extremamente violenta, inclusive com morte de 8 irmãos em Vitória da Conquista, em Jeremoabo. Enfim, nós temos episódios aqui, inúmeros episódios aqui na Bahia e também no Brasil, que retratam muito bem isso aí. No sul do país, nós tivemos no período aí da pandemia, os ciganos também que estavam mudando de um município para o outro foram impedidos de acampar naquele local porque a prefeitura alegava que eles estavam vindo doentes e iriam transmitir o vírus para as pessoas da comunidade. E assim são muitos os episódios de perseguição e realmente de preconceito explícito contra o povo cigano. Nós esperamos que esses preconceitos eles possam ser rompidos com uma política de inclusão verdadeira dos ciganos. Muito embora já tenha sido destinado o dia 24 de maio como Dia Nacional dos Ciganos pelo presidente Lula, lá em 2006, exista também o Dia Mundial dos Ciganos, dia 8 de abril, exista também aqui e ali em vários municípios a criação também do Dia Municipal dos Ciganos, mas esses atos em si, eles valorizam o povo cigano, mas eles precisam ser mais contundentes, mais precisos, para que a sociedade majoritária não possa discriminar de forma tão acentuada como vem acontecendo. Sem contar também o preconceito institucional, né, que a gente enfrenta dos poderes públicos aqui e ali, quando negam as políticas públicas aos ciganos, quando não intervêm em situações onde os ciganos estão na vulnerabilidade. Então precisamos sim de atenção da sociedade, precisamos de atenção dos poderes constituídos no Brasil, para que nós tenhamos condições de viver com dignidade, sendo respeitado dentro dos princípios da humanidade. E professor, quais hoje são as principais demandas, né, dos povos ciganos em todo o território brasileiro? Eu costumo dizer que nós ciganos não queremos um sol e uma lua particular para nós. Nós queremos ser tratados como pessoas que compõem a sociedade brasileira. E por isso, o que os ciganos brasileiros reivindicam, de um modo geral, é cidadania, é direito aos bens comuns da sociedade,
direito a um tratamento isonômico para todos os ciganos, da mesma forma que é dado para toda a sociedade. E reivindicamos também que as políticas públicas possam chegar até os ciganos. A moradia, a escola, o saneamento básico, o direito a um tratamento respeitoso por parte da polícia militar, principalmente a polícia militar, que de forma geral trata os ciganos de forma desrespeitosa quando fazem alguma intervenção junto a uma comunidade cigana. Geralmente é com muita truculência e isso tem causado inclusive vítimas, muitas vítimas entre os ciganos, e nós precisamos de respeito, é isso. Uma outra coisa que nós reivindicamos é o mapeamento dos ciganos. O censo não incluiu os ciganos agora recentemente na sua busca por identificar os componentes da sociedade brasileira. E nós reivindicamos a nível nacional e a nível estadual também, aqui na Bahia. Nós já, inclusive, conversamos com o governador do estado recém-eleito, que precisamos fazer o mapeamento dos ciganos do estado da Bahia para que saibamos quantos somos, onde estamos, o que fazemos e quais as políticas públicas que o poder público pode fazer em prol dos ciganos. Então, cidadania acima de tudo, é esse o nosso desejo. Gente, foi um papo maravilhoso. A gente quer agradecer muito aqui a participação do professor Juscelio Dantas e lembrar que aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.